Dandadan é um caos. E isso é incrível. Dandadan é uma obra que me pegou de surpresa, justamente pela estrutura caótica dela. Até então eu nunca tinha imaginado que uma obra que tentasse misturar comédia, romance, drama, terror, ação no mesmo lugar pudesse dar certo. Mas Dandadan consegue. E é uma obra que, justamente por isso, me viciou instantaneamente. Eu comecei a ler capítulo atrás de capítulo e não conseguia parar. Desde esse momento eu senti que Dandadan tinha um tempero especial, sabe? Desde o humor escrachadão, mais os personagens extremamente carismáticos, uma vibe totalmente divertida, só que em que alguns momentos me surpreendiam demais pela carga dramática. Era algo que eu não tava esperando, assim, porque os mangás que eu tava lendo na época eram Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, que, querendo ou não, eles seguem ali uma linha meio parecida. Tirando o Demon Slayer, que é mais um shounen mesmo, mas Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man tem essa linha mais dark. Por mais que tenham momentos ali de descontração, elas mantêm uma seriedade específica que, quando eu li Dandadan, cara, foi um negócio muito diferente, assim, pra mim. E pra eu conseguir explicar aqui o porquê Dandadan funciona tão bem, mesmo sendo toda essa mistureba de coisas que eu falei, vamos analisar o primeiro capítulo dessa obra. E os primeiros capítulos de Dandadan, eles fazem um trabalho excelente com o primeiro capítulo. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, nos primeiros capítulos de um mangá, o autor, ele quer ali apresentar pra gente as personagens, a motivação delas, a dinâmica entre elas, um pouquinho do world building, ele quer apresentar também o tom da obra, o conflito inicial. Ele quer apresentar ali, condensar a proposta do que a gente vai ver ao longo dessa obra, porque ele quer que a gente continue lendo. E Dandadan faz isso com maestria, porque a primeira coisa que a gente vai ver são as personagens, no caso a Momo e o Okarun, e também a dinâmica entre eles, porque no caso o Okarun acredita em alienígenas e a Momo acredita em fantasmas. E vai ter aquela cena lá em que eles fazem aquela aposta, onde o Okarun tem que ir pra um túnel onde tem avistamentos de fantasmas, e a Momo vai ter que ir pra um prédio lá abandonado onde tem avistamento de alienígenas, pra ver quem que tá certo. Aí, beleza, o Okarun vai lá para o túnel e a Momo vai lá pro prédio. Só que aí o Okarun se depara com essa cena aqui. Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. E a Momo ali acaba vendo uns cara bizarrão na frente dela, que depois a gente vai descobrir que são serpianos que gostam de roubar bananas de seres humanos. E depois disso, em sequência, a gente vai ter aquela cena de ação, pô, o cara saindo do telefone todo doidão, possuído, aquela ação do pega pra cá, pra lá, Momo usando o poder, serpiano indo pra lá e pra cá, explosão, bum, cabum, e acaba o capítulo. E nisso foram estabelecidos os pontos importantes da obra. Primeiro, o humor da obra, que ele se baseia na quebra de expectativa, porque, pelo menos eu, que nem eu disse, eu não esperava que eu ia ver uma véia safada fantasma e alienígenas que o principal objetivo deles são roubar bananas pra conseguir poder. Então, tipo, é um humor totalmente escrachado. É isso que a obra estabelece ali no começo e que, querendo ou não, vai se manter até os capítulos atuais dela. E aí o mangá também vai mostrar pra gente um dos principais objetivos da dupla, que é justamente tentar conter os poderes do Okarun que estão fora de controle e como é que eles vão fazer pra controlar isso. E além disso, o world building foi estabelecido pra gente. A gente vai ver nessa obra alienígenas, porque eles existem, e fantasmas também. Então a gente pode esperar dos dois, o que já cria uma expectativa, pelo menos quando eu li, criou pra mim, porque eu falei, carai, o que eu vou ver demais aqui, mano? Se tudo é possível nisso aqui. Aí eu fiquei curioso e, pô, me alcançou. Consegui o objetivo ali de me manter lendo. A gente teve também a dinâmica dos personagens, porque ali no finalzinho, que eu não citei, a gente tem a Momo ficando apaixonada, aparentemente, pelo Okarun, porque o nome dele é Ken Katakura, que é justamente o ator favorito da Momo. Daí a obra vai aproveitar para se desenvolver. Eu não vou enrolar muito aqui nesse começo, falando capítulo por capítulo, então vou pular direto para uma das cenas que eu considero uma das mais importantes para estabelecer o que é realmente Dandadan nesse começo, que é muito além de comedinha, açãozinha pra lá e pra cá, e que realmente mostra do que essa obra é capaz. Depois que a Seiko, a avó da Momo, ela fala ali que o Okarun, ele tá possuído, que no caso, ele perdeu o peru dele...
tem um jeito de recuperar o peru do Okarun e libertar ele da possessão, da maldição da Vovó Turbo. Que no caso é apostando uma corrida com ela, porque ela é o fantasma mais rápido de todos, né? Então, pô, você vai apostar uma corrida com o fantasma mais rápido de todos, óbvio. Aí eles bolam lá o planozinho deles e beleza. Momo e Okarun vão pro túnel de novo desafiar a Vovó Turbo. Eles desafiam a Vovó Turbo, ela começa a contar tudo errado e começa uma cena de ação frenética com os dois tentando fugir, o Okarun ali transformado, correndo, aí chega lá um caranguejo yokai gigante que começa a perseguir eles, e depois que a Momo e o Okarun conseguem derrotar ali a Vovó Turbo com a ajuda da Seiko, o caranguejo começa a se desfazer e dele surgem várias garotas assim, flutuando e desaparecendo no ar. Várias garotas assim, meio com roupa meio colegial e tal, e que depois vai ser revelado pra gente, porque a Seiko vai contar pra Momo que, na verdade, a Vovó Turbo, ela tava naquele túnel como uma certa guardião, uma zona de conforto para espíritos de garotas atormentadas que foram abusadas e torturadas dentro do túnel e acabaram morrendo lá, né? No caso foram mortas. E toda essa carga vingativa desses espíritos atraía a Vovó Turbo para ela se manter lá e proteger elas. Inclusive, nisso abre uma reflexão pra gente que a gente liga, caramba, a parte da Vovó Turbo ser safada e querer roubar a ferramenta de quem aparece lá ganha um novo significado só do que piada. É na verdade justamente um gesto dela mostrando proteção a esses espíritos, porque ela tá roubando um instrumento que foi usado pra causar dor a essas garotas. Que no caso é esse aí mesmo, que vocês estão entendendo. Não vou ficar estendendo muito aqui nessa parte. Mas nesse momento que eu li Dandadan, eu parei um pouco e eu falei, caramba, nossa, é mais profundo do que eu imaginava. Porque é uma coisa ali que não tá tão nítida na cara. Mentira, tá um pouco porque, afinal de contas, a Seiko fala. Mas é uma reflexão que a gente acaba não fazendo ali. A gente acaba passando, porque é uma trama de ação e tudo, mas que naquele momento já me pegou. Dandadan ali já me mostrou, falou, tá, a gente é capaz de fazer mais do que um animezinho divertido. No caso, um mangá que eu tava lendo, né? O autor, ele mostra como ele consegue encaixar cargas dramáticas. Porque se a gente prestar atenção nos quadros, depois que tem essa parte mais séria, já volta uma cena de comédia. Então, é muito dinâmico. Isso foi uma das coisas que eu já percebi até então. É um mangá extremamente dinâmico de ler. Inclusive, a adaptação do anime é incrível. Ela segue a mesma linha, mas já aviso desde cá. Deem uma chance pra esse mangá. Leiam ele porque é incrível. Eu vou elaborar um pouquinho mais aqui sobre o mangá em si, mas já fica esse aviso desde já. Nos próximos capítulos, num próximo arco, que pra mim o Yuki Nobutatsu vai mostrar a maestria dele em cima de manipular os nossos sentimentos e fazer a gente se enfiar em uma montanha-russa maluca aqui que, pelo amor de Deus. Depois que a Vovó Turbo ela vai ser derrotada, a Seiko vai fazer um ritual lá pra libertar o Okarun da energia amaldiçoada que tá dentro dele, e nisso vai nascer pra gente o novo personagem, que na verdade não é novo, que é a Vovó Turbo em forma de gatinho, que todo mundo ama e todo mundo conhece, que é simplesmente incrível. Só que o ponto importante aqui é o que acontece com o Okarun, porque depois que ele perde a energia amaldiçoada, no caso a energia ainda reside nele, então ele ainda consegue se transformar, mas ele perde as bolas dele. O peru dele volta, mas as bolas dele não. E de acordo com a Vovó Turbo, em forma de gatinho, ela fala que ela perdeu essas bolas e elas estão por aí no mundo. São bolinhas douradas e elas estão perdidas, só que um ponto importante aqui, essas bolas elas contêm uma energia espiritual muito densa, então ela acaba atraindo seres extraplanares, digamos assim. Então começa ali o novo objetivo, que é recuperar as bolas do Okarun. E vou aproveitar aqui e fazer uma pausa e falar uma outra coisa que eu acho incrível em Dandadan. O objetivo que as personagens têm nesse anime não são que nem nos outros shounens que a gente tá acostumado, que, pô, eu quero ser o mais forte, ou eu quero vingança, ou qualquer coisa do tipo. É umas coisas cotidianas, digamos assim, que o ponto foco da obra não é no objetivo em si, mas sim na relação entre as personagens e como a relação delas se desenvolve. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, tá ligado? Daí os capítulos vão passando com um tom mais leve ali, de romancezinho adolescente, umas galhofinhas, piadas, aí a Momo fica de mal do Okarun e tal, e nisso surge uma personagem muito importante, e que muita gente acaba odiando, mas que eu amo, a
Aira, que ela vai aparecer ali como uma garota bonitinha da escola popular, dando uma atençãozinha pro Okarun, e o Okarun vai ficar meio, bobão assim do jeito que ele é, e ela vai falar assim por trás, depois das costas dele, com as amigas dela, que ele é só um bobão, nerdola, tal, que ela adora ficar vendo a reação desses caras que é meio gado, assim, e a Momo acaba vendo isso, no caso, tava se passando ali, que a Momo, que nem eu falei, a Momo tava de mal ali com o Okarun, mas vendo aquilo, ela resolve se vingar e usa a energia espiritual dela, o poder telecinético dela, pra derrubar uma vasilha na cabeça da Aira. Só que uma coisa que vai ser revelada pra gente é que a Aira tinha posse de uma das bolas do Okarun. Então ela conseguia ver espíritos e energia espiritual por conta da energia da bola. E ela acaba vendo ali os poderes da Momo e ela tira a conclusão mais óbvia. Ela é a salvadora do mundo, escolhida pelo universo no caso, e ela tem que derrotar os demônios que estão invadindo a Terra. Pois é, uma personagem com síndrome de Shunibyo. Só que aí vai passando, beleza, esse não é o ponto importante aqui, mas o ponto importante é justamente a capacidade da Aira de ver espíritos. E que possibilita ela a ver em um determinado momento uma mulher andando ali no campus, meio estranha, como se estivesse seguindo ela, usando um vestidão e tal, e que essa personagem, cara, vocês vão ver. Vai passando os capítulos e a Aira pede pra se encontrar com a Momo em um galpão lá abandonado. Quando a Momo vai, a Aira arma uma emboscada pra ela, começa a questionar ela, tentando exorcizar, falando, não, você é o demônio, eu vou livrar vocês pelos poderes divinos que eu tenho e blá. Daí vai aparecer um yokai do nada de uma mulher e vai raptar a Aira. E esse yokai vai chamar a Aira de filha. E é a partir daí que a coisa vai ficar bem diferenciada. Conforme a luta desse yokai vai passando, a gente vai tendo informações ali do porquê essa yokai tá chamando a Aira de filha e que o objetivo dela é viver agora com a Aira, que ela não vai mais se separar dela. E a gente fica, meio sem entender nada o que tá acontecendo. E aí a luta vai se seguir até o momento em que a yokai vai estar ali à beira da morte, digamos assim, e que a gente vai ter acesso ao flashback dela, que, meu amigo, eu não estava nem um pouco preparado para o que eu ia ver. Foi nesse momento que eu vi que Dandadan tinha capacidade de colocar a gente em uma montanha-russa de sentimentos, porque até então eu tava rindo há momentos atrás e agora eu ia me encontrar chorando, simplesmente boquiaberto na frente do computador em choque, porque o que vai acontecer é revelado pra gente que aquela yokai um dia foi uma bailarina, mas que agora precisava se submeter a trabalhos carnais da noite, digamos assim, para conseguir sustentar a filha dela. Mas mesmo assim, ela dava todo o amor do mundo pra filha dela, toda a oportunidade que ela podia dar pra essa garotinha, ela dava. E uma das maiores felicidades dela era ver essa garota feliz dançando balé, se divertindo, até que chega um momento que, por conta, provavelmente, de dívidas, essa garotinha é raptada por, aparentemente, agiotas e essa mãe fica totalmente desolada, sem ter pra onde ir. Ela perdeu a filha, perdeu o único motivo que ela tinha pra viver, e aí é mostrado pra gente uma das cenas mais tristes e lindas ao mesmo tempo, que só de lembrar começa a me arrepiar, que é essa daqui. Ela dançando balé em cima de um telhado e, em um último esforço ali no calor do momento, ela salta desse prédio. Depois disso, ela acorda, digamos assim, mas ela tá no meio de uma rua movimentada e uma garotinha chega nela, pega na mão dela e pergunta se ela é a mãe dela, no caso chama ela de mamãe. E essa é uma garotinha que tinha perdido a mãe há uns tempos atrás e que vivia só com o pai. E essa garotinha é a Aira. E a partir de então, a bailarina sempre tentou buscar a Aira, tentou encontrar a Aira para poder saciar o desejo dela de ter a filha dela de volta, porque ela projetou, obviamente, a imagem dela, no caso da filha dela, na Aira. E, meus amigos, essa cena foi difícil de assistir, cara. Foi aquele momento que eu parei e eu falei, eu realmente tava lendo uma obra que até momentos atrás tinha uma garota com uma bola de um outro personagem esfregando na cara da outra, falando que ela é um demônio enviado por outro mundo, e momentos atrás, então, piadinhas de cunho sexual e duplo sentido na maior vibe quinta série do mundo. Eu realmente tô vendo isso aqui nesse tipo de obra? Cara, eu fiquei totalmente incrédulo, mano. É justamente aí que eu falo pra vocês. Dandadan é caótico. Cara, onde eu imaginei que
ia ter o extremo da piadinha bizarra com um puta de uma carga dramática no mesmo lugar. Pra mim, não era possível uma coisa dessas. Mas o Yukinobu Tatsu se mostrou um mestre em timing, em ritmo, em conseguir implementar várias nuances sentimentais dentro dessa obra e fazer a gente seguir esse fluxo. Ele consegue colocar a gente nessa montanha russa e vamos embora, tá ligado? A gente começa a consumir aquela obra, a gente fica totalmente à mercê do que o Yukinobu quer que a gente sinta. Se ele falar que é pra gente ficar triste, a gente vai ficar triste, cara. Se é pra gente dar risada, a gente vai dar risada. Cara, meu olho brilhou nesse momento, em vários sentidos, né? Eu tava chorando. Caramba, é isso que eu falo. É uma obra incrível. Mas uma coisa que eu preciso parar um tempinho aqui pra poder falar sobre, que eu não dei a devida atenção até então, é a arte de Dandadan. Do mangá, no caso. Que é o que eu vou focar. A arte de Dandadan, além dela ser única, com traço e designs de personagens extremamente característicos e carismáticos, ela tem uma consistência absurda. Você vê vários quadros e parece que o Yukinobu Tatsu, ele... sei lá, mano, o cara é um mago, ele é mágico. Mas ela não fica só aí. Além dela ser consistente no sentido de qualidade, ela acompanha o tom da obra. Porque em momentos de comédia ela é mais galhofada, mais cômica assim, cartunzão. Só que em momentos de tensão, momentos mais de terror, ela assume uma postura mais bagunçada, obscura, com várias sombras marcadas, uma rachura ali bem destacada assim, com quadros muito detalhados e um negócio, mano, muito diferenciado. E já em momentos mais dramáticos, que nem aquele mesmo da bailarina que eu falei até então, cara, são quadros extremamente detalhados, bonitos, limpos, com uma composição assim, uma coisa de página dupla, sabe? Que a gente até para pra apreciar a arte do mangá. Então assim, de novo, leiam esse mangá. Deem uma chance, porque ele se mantém assim até os capítulos atuais. E quem tá acompanhando aí o anime, foi anunciada a terceira temporada, no caso a gente vai ter que esperar um pouquinho até a terceira temporada, mas cara, tem tanta coisa que vocês estão perdendo, quem não leu o mangá, que, meu Deus, é tanta reviravolta, tanta coisa a mais que foi acrescentada nessa obra. Cara, é maravilhoso. E eu vejo ainda pouca gente falando de Dandadan, porque é uma obra que, sinceramente, pra mim, tinha que ter mais reconhecimento, tinha que ter mais gente falando sobre. Porque no final das contas, Dandadan não é só mais um anime shounen. É comédia, é terror, cara, é tudo. Dandadan é Dandadan. E tudo graças ao Yukinobu Tatsu. Autor genial, cara. Genial. Absolute Cinema, cara. Que nem eu falei, não é só mais um anime sobre ser o mais forte, sobre vencer as forças do mal, sobre vingança. Dandadan é sobre amizade, cara. É sobre relacionamento entre as personagens. É sobre evolução de personagem. Dandadan é incrível. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve pra dar uma força, comenta aí pra mim se você já leu Dandadan, o que você acha de Dandadan. Se você, inclusive, aqui ó, deixa a sugestão de vídeo que vocês querem ver, se quer falando sobre teoria de Dandadan, porque eu tenho algumas, sobre análise das personagens, deixa aí pra eu saber e principalmente dá uma força aí. É isso. Falou, galera. Até a próxima.